Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Maucírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Meus irmãos, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos dando início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 5, que tem como título Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Nós vimos na lição anterior que houve ali um impedimento, uma interrupção. Para ser preciso, foram 15 anos de interrupção por conta dos inimigos que se levantaram contra a obra de Deus. Nós vimos que Zorobabel confiou nos seus próprios recursos, na sua força e no seu poder, né, para fazer aquela obra, e Deus não trabalha dessa maneira. Deus precisa do homem, mas Deus precisa que o homem se submeta à sua vontade e confie nele. Compreenda isso, que é muito importante dentro destas lições. A narrativa bíblica, ela sempre tem uma lição a ensinar. E é isso que é importante se observar em cada narrativa da palavra de Deus. É sabido que o adversário, ele vai sempre lutar contra a obra de Deus. Mas Deus também vai sempre levantar homens comprometidos com a sua palavra, com a sua verdade, para poder fazer prevalecer a sua vontade. Eu sou o evangelista Maucírio e trago comigo a responsabilidade de compartilhar com você a palavra de Deus. O mundo clama por Deus, o mundo necessita de Deus. Estamos vivendo num momento tão difícil e tão árduo da nossa história. E nós precisamos olhar para aquele que é criador e mantenedor do universo. Né? Precisamos nos apegar com ele, manter a nossa fé firme em Deus. Não é em religião, não é em placa de igreja, não é em denominações, não é disso que falamos. Não pregamos aqui denominações, não pregamos aqui religião, não pregamos aqui placas de igreja, em hipótese alguma. Nós pregamos a palavra de Deus e a vontade de Deus para a humanidade. Crer ou não crer, diz respeito a você, porque Deus te deu livre-arbítrio para escolher. Mas se você prestar atenção na palavra de Deus, você verá que realmente Deus, ele tem um compromisso com aqueles que se comprometem com ele e com a sua palavra. Lição 5, Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. O texto áudio diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu 2, do 10 ao 18. Observe que Deus, ele vai sempre levantar um remanescente fiel que não se dobra, não se prostra e não se acovarda diante das ameaças do inimigo. Isso é importante para nós. Isso é muito importante para nós, para a nossa fé, para a nossa crença. Saber que sempre alguém vai se levantar e vai fazer a obra de Deus, a obra que você, porventura, deixar de fazer. Verdade prática diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Sob o poder de Deus, não é sob o poder do homem, não é sob a força do homem, não é sob ideologias humanas, mas é sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível.
É por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. O adversário pode até tentar, o inimigo pode até se levantar, mas ele vai se levantar para cair por terra. Por quê? Porque esta obra é de Deus, este povo é de Deus e vai sempre seguir avante, triunfante, regozijando, porque Deus é conosco e está no nosso meio. Se de um lado a palavra profética era de grande valia entre o povo, preste atenção nisso, havia grande peso na palavra dos anciãos. Com eles estava a experiência e o viver íntegro diante de Deus e dos homens. Por isso se buscava conselho entre eles, e foram as suas palavras que chegaram por carta ao rei Dario, que permitiu a retomada da edificação do templo e a partir do testemunho dos anciãos, que sabiamente falaram conforme a tudo que havia sido acordado entre o povo e o rei Ciro, que Deus fez prosperar este negócio, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta Ageu, capítulo 2, versos 4 ao 7. Palavras-chave, profecias, anciãos, Dário, prosperidade. A leitura diária seria em Esdras capítulo 5, do 1 ao 2, depois Esdras 5 e 5, Esdras 5, 13 e 17, quinta-feira Esdras 6 e 14, depois sexta-feira Ageu 2 e 4 e sábado Ageu 2, 7 ao 9. Sempre falando dentro desse contexto, da fala dos anciãos, da palavra profética que tem poder na vida daqueles que creem, o poder de Deus atuando na vida do rei Dário também, e lhe quebrantando o coração e fazendo compreender a sua palavra e a sua vontade, a prosperidade, mas conforme a ótica cristã e embasada na palavra de Deus, não essa prosperidade que nós vimos aí fora. Essa prosperidade pregada pelo neo-evangelho, que não tem nenhuma base bíblica. Aliás, essa prosperidade que é pregada no neo-evangelho, ela cumpre os anseios e as ideologias de pequenos grupos, mas não tem base na palavra de Deus. O poder de Deus sobre o ministério, daqueles a quem ele levanta, e o poder de Deus sobre os recursos quando se está sob a vontade de Deus. O poder de Deus sobre os recursos quando se está sob a vontade de Deus. E é dessa prosperidade que a Bíblia fala, que a Bíblia nos ensina. Leitura bíblica em classe encontra-se em Esdras capítulo 5, versos 1 e 2, Ageu 1, do 1 ao 12, e ainda Zacarias capítulo 4, versos 6 e 10. São esses textos que dão base para os ensinamentos desta lição. É importante que nós peçamos o discernimento por parte do Espírito Santo para compreendermos como a obra de Deus se deu ao longo dos séculos, mesmo lá no Antigo Testamento. E tudo isso, todo esse contexto da história é preciso ser contextualizado com a vida espiritual da igreja. Isto é muito importante. Por isso, as nossas lições. Por isso, estudar a palavra de Deus. Esdras capítulo 5, versos 1 e 2 vai dizer assim: E Ageu profeta e Zacarias filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam.
Observe que essa retomada vai acontecer a partir do momento em que eles são incomodados, insistentemente cobrados pelos profetas, entre eles Ageu e Zacarias, que confiavam, que Deus estava com eles e no meio deles. Isso é muito importante para a nossa fé, para a fé cristã. Ageu capítulo 1, verso 1 vai dizer: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, o 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então, verso 12, ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Nesta ocasião, o profeta Ageu, ele vai dizer: como vocês, falando aqui de uma linguagem mais simples para que você compreenda, o profeta Ageu, ele se levanta com todo o ímpeto, com todo o poder, com todo o vigor, e ele vai repreender o povo. Ele vai dizer: como vocês têm coragem de cuidar das vossas casas, de edificar as vossas casas, enquanto a casa de Deus está caindo aos pedaços, enquanto a casa de Deus está destinhorada, está abandonada, está jogada ao relento. Mais ou menos isso que o profeta Ageu vai conclamar o povo, vai repreender tanto a Zorobabel quanto a Josué, o sumo sacerdote. Mais ou menos por esta linha, só para que nós compreendamos como foi o teor da repreensão por parte do profeta Ageu. Zacarias capítulo 4, verso 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Graça. Você deve ter estudado um pouquinho de teologia, você sabe que graça significa favor não merecido. Graça, graça. O povo de fato não merece, mas é Deus que está neste negócio e é Deus que vai ver, vai fazer e verá a sua obra prosperar. Verso 8. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabará, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Observe que nesse verso 10, praticamente o profeta está dizendo que Deus está no controle de tudo e de todos. E se os olhos de Deus discorrem por toda a terra, ninguém pode fugir à justiça de suas mãos. É importante, meus queridos irmãos, meus amigos, que nós procuremos compreender a mensagem implícita nas entrelinhas da palavra. E isso é o que nos edifica, isso é o que nos revela o poder de Deus. É possível perceber na leitura em que acabamos de fazer que Deus cumpre as suas promessas e sempre a faz em função de um conserto anterior. Não importa a época e as pessoas que se colocam em seu caminho, sua vontade vai sempre prevalecer. É importante frisar que a lição anterior vimos que a interrupção da obra se deu
por motivos pessoais do próprio Zorobabel, que colocara suas forças e seus recursos acima da vontade de Deus. Em relação ao sacerdócio, permitindo a vontade do povo acima da lei de Deus, fora repreendido por isso. O profeta Josué, na verdade, se você fizer outras leituras, ele estava afrouxando a questão da ética, da justiça, da lei, da moralidade, dos preceitos conforme a vontade de Deus e o que estava escrito no Pentateuco. E é justamente por esse motivo que ele mancha as suas vestes, mas fora repreendido. Porém, tanto Zorobabel quanto o sumo sacerdote Josué, ao ouvir a voz de Deus por intermédio de Ageu, não somente eles, mas todo o povo temeu e tremeu. Deram ouvidos, creram na palavra de Deus e Deus fez prosperar a sua obra. Assim, fé e obediência precisam estar alinhados conforme a vontade de Deus. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito, não é da maneira que eu acho que deve ser. É da maneira que eu oro a Deus, peço a sua orientação, peço a sua direção e Ele me orienta. É importante nós percebermos isso também. Objetivo geral: compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Alguém menos espiritual poderia dizer, mas Zorobabel ele não poderia retomar esse trabalho, porque ele falhou. Mas lembre-se de uma coisa, meu querido, Deus é misericordioso. Assim como Zorobabel havia fundado, colocado as bases, os alicerces, Deus teve de misericórdia, porque certamente ele ouviu a voz do profeta e se arrependeu, se humilhou perante Deus, então Deus lhe dará a honra de reconstruir, de retomar a reconstrução do templo. No primeiro tópico, nós vamos ver aí dentro dos objetivos específicos que vamos mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. No tópico 2, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. O ministério profético, é importante que nós lembremos que esse ministério ele se encerra com o último dos profetas, do Antigo Testamento, João Batista. João Batista. Hoje nós temos o dom de profecia, que não pode ser confundido com o ministério profético do Antigo Testamento. Tópico 3, explicar o ministério profético à luz da Bíblia, justamente para não se confundir o ministério profético com o dom de profecia. Introdução. Nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Não foram eles que edificaram, não foram eles que reconstruíram. Certamente colocaram também a mão para ajudar, para cooperar, como servos de Deus, como dispenseiros da graça de Deus. Mas pelo vigor com que Deus os usara para dar os seus conselhos da parte de Deus àqueles que estavam incumbidos de reconstruir o templo. Tópico 1. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro subtópico. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu 1 e 1, e depois levantou-se Zacarias 4, do 1 ao 6. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Esses 2 homens, eles não foram comissionados por homens. Não. Estes 2 homens, talvez quem sabe eles fossem gente do meio das gentes. Só que aquela pessoa que se preocupa com a obra de Deus, não se conforma com o fracasso da obra de Deus,
fica incomodado, começa a buscar a Deus, começa a buscar uma resposta. Foram exatamente esses dois homens que Deus levantou para ser o seu canal, a sua voz no meio do povo. Isso é importante se perceber, se observar também. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Esdras 5:1. Vejamos. Letra A. Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Sabe, meus queridos irmãos, é muito fácil às vezes, tem uma lição importante para nós aqui, é muito fácil às vezes criticar, apontar o dedo, desprezar, abandonar, mas o líder, ele precisa de palavras também, muitas vezes, de encorajamento. Ele precisa daquele subordinado que é ousado, não para desacatá-lo, mas para pegar nas suas mãos e dizer: vamos embora, estamos juntos. Esta lição ela vem trazer estas liçõezinhas mínimas no meio do povo que às vezes passa despercebida. E o líder que foi levantado por Deus, ele jamais vai rejeitar, né, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Né? Não confunda o desacato, né, com aquela palavra que vai encorajar, que vai dar força, que vai dar ânimo. É importante não se confundir isso. E Zorobabel, ele dá ouvidos a estes dois profetas, né? A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Zacarias, do 1 ao 4, do 1 ao 4, verso 13. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6. As dificuldades que pareciam montes grandes, às vezes os problemas eles são tão difíceis que parecem de fato esses montes enormes que se projeta à frente do líder. Mas se ele tem um Ageu do seu lado, se ele tem do outro lado um Zacarias, um profeta Zacarias, um profeta Ageu do lado, ele não vai temer a este monte grande, porque ele vai receber palavras de encorajamento e vai fazer a obra do Senhor. Então, as dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície, diz o profeta Zacarias, no verso 7. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Pela boca do profeta Zacarias, Deus vai falar para Zorobabel: você começou e você vai terminar. Já pensou que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa para o líder, para aquele que está na frente da obra? Quem sabe alguém menos espiritual talvez chegasse para Zorobabel e, na ganância pelo governo, pelo poder, preste atenção nisso, que há muita lição nesse negócio. Quem sabe fosse jogá-lo de escanteio: você não serve para nada, você é um fracassado, você fracassou, você errou. Mas não. O profeta Zacarias, ele chega com os conselhos de Deus, de acordo com a visão que ele teve. E o profeta Zacarias, não precisa nem dizer que era espiritual, porque fica redundante isso, né, diante da mensagem.
Mas ele vai dizer, não, você começou esse negócio e você irá terminar, você irá acabar, você vai entregar pronto para o povo. Sabe, querido, às vezes tudo que o líder precisa, né, é desse homem que está do seu lado, não para o julgar, não para o acusar, não para o condenar, mas para dizer, estamos juntos e vamos vencer e vamos fazer. Sabe por quê, querido? Porque a obra é de Deus, a obra não é do homem. E quando nós observamos por este ângulo, nós vimos que todo mundo vai ganhar, principalmente o reino de Deus. Letra B. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade. Olha como muitas vezes nós condenamos, né, aquele que lidera sobre nós por conta de uma falha pequena, por conta de um deslize, nós o condenamos. Precisamos aprender, irmãos. Meus amigos, meus irmãos, nós precisamos aprender com o Senhor, que não é assim. Se o dono da obra chega para o sacerdote e diz, olha, passei de ti a tua iniquidade, quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para lutar contra o ungido de Deus, contra o ungido do Senhor, quando Deus disse que passou dele a sua iniquidade? Olha lá, Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Zacarias capítulo 3, verso 4. Sabe por que Deus faz isso? Porque é Deus que manda. É Deus que é dono da obra. Esta obra não é do homem, é de Deus. É por isso que ninguém pode impedir. É importante que se observe isso e que se creia nisso. E que se pusesse agora, colocasse nele vestes novas, Zacarias 3 e 4, e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Lembra da mitra? Dentro do contexto teológico? Zacarias capítulo 3, versos 4 e 5. Colocasse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Região da testa, né, da cabeça. Né? Isso fala da consciência, né? Do intelecto. Então coloca-se agora uma mitra limpa na cabeça do sumo sacerdote para executar a obra de Deus. Deus faz isso. Deus pode fazer isso. Sabe o que nós precisamos fazer diante de determinadas circunstâncias, dificuldades, deslizes e problemas dos nossos líderes? Orar por eles. Orar por eles. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus não pensa como eu penso e não vê como eu vejo. E quem sou eu? Quem é você? Pense nisso. Letra C. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu capítulo 1, versos 6 e 9. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. É justamente isso que o profeta Ageu vai falar lá no capítulo 1, verso 4. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante. Subir o monte. Às vezes está faltando você subir o monte, querido.
Só isso, para que a obra de Deus se concretize e para que haja harmonia, né? Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Ageu 1:8. A casa de Deus, a obra de Deus, não é para glorificar o homem, é para glorificar a Deus, é para exaltar a Deus. Quando esta obra ela é feita de uma forma que ela vai exaltar o homem, vai exaltar os seus edificadores, é quando ela é interrompida. Tem uma verdade espiritual nas entrelinhas desses 15 anos que ficaram paradas. São visões materiais, visões daqui, visões terrestres, que muitas vezes se tem e Deus não permite. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, ela tem que ser feita de forma que ela glorifique a Deus e não aos homens. É importante se perceber isso. Subtópico 2. O resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. O povo tomou forças. O povo agora deixou o desânimo de lado e abraçaram a causa de Deus, por intermédio da mensagem ou das mensagens proferidas pelos profetas Ageu e Zacarias. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção. Sabe, amados, parece que em determinados momentos nós estamos vivendo uma situação que estamos estagnados, estamos parados, e a ordem é para que nós possamos retomar a construção do bom caráter, a construção dos bons costumes, a construção do amor fraternal, a construção da ajuda mútua e humanitária, a construção do vigor que nos faz fortalecer e que nos torna gigantes diante do inimigo. O povo também compreendeu a mensagem, está lá nas entrelinhas da palavra, e começaram a edificar a casa, diz Esdras lá no capítulo 5, verso 2. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Observe que os profetas não foram só de palavras, de blá blá blá, não. Eles ficaram ali, junto com os líderes, incentivando, quem sabe orientando, quem sabe dando direcionamento. Sabe por quê? Porque eles têm o Espírito de Deus. Zorobabel sabe disso, Josué sabe disso. Então, é lógico que se você tem o Espírito de Deus, eu quero alguém que tenha o Espírito de Deus do meu lado. Eu quero alguém que me dê palavras de incentivo, de encorajamento. Preste atenção nisso, porque há mensagens espirituais a serem contextualizadas com a vida espiritual da igreja. Então seja uma bênção para o seu pastor, seja uma bênção para aquele que lidera no seu grupo, seja uma mão de força, não para impedir, mas para edificar, para reconstruir. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o Império Persa. Esdras 5:5. O rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Aí há de haver também todo um bom senso, né, por parte daqueles que governam, e realmente o rei Dário ele teve essa cautela e esse cuidado de se examinar, de se observar os editos, para que realmente compreendesse que aquela ordem havia sido dada. Mas as acusações falsas feitas pelo
pelos inimigos caíram por terra. Caíram por terra. Sabe por quê? Porque Deus luta com e pelo seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Feita a verificação nos registros dos editos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Tópico 3. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esses escritos estão lá em Esdras, capítulo 6, verso 14. E acabou-se esta casa, Esdras 6:15, que grande bênção, despertamento dado por Deus ao rei Ciro, propagou-se e agora com a ajuda dos profetas foi renovado e levado a resultado glorioso. É por isso que o nome de Deus precisa ser cada dia glorificado, porque por mais que o adversário, por mais que o inimigo tente impedir a obra de Deus, esta obra ela vai sempre prosperar. E coloque na sua cabeça uma coisa: não adianta tentar impedir o avanço da igreja. A igreja não pertence a homens, não. Deus tem levantado líderes, pastores, bispos, anciãos, sacerdotes, para apacentar o seu povo. Isto é fato. Mas a igreja, ela pertence a Deus e ela nunca será destruída. Nunca a igreja será destruída. Pense nisso. Tópico 2. O ministério profético. Uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Deus sempre usara os santos profetas para revelar a sua vontade e trazer conselhos e orientações aos juízes, aos reis, aos sacerdotes. Então, essa classe de pessoas, os profetas, eles eram muito bem quistos pela sociedade, pela comunidade, porque eles eram a voz de Deus para os homens. Primeiro subtópico: manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento, vamos mencionar apenas 2 nesta lição. Primeiro, letra A, Moisés. O grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com sua vara fazia grandes maravilhas. Está lá em Êxodo capítulo 4, verso 17. Então observe que essas pessoas, esses profetas levantados por Deus, eles tinham uma porção do Espírito de Deus para fazer coisas extraordinárias. E quando estes homens se levantavam, nada podia se deter à sua frente, porque Deus era com ele e estava nele. Em todas as narrativas bíblicas nós vamos observar isso. Letra B, profeta Elias. Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar a Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas. Em particular pelo ímpio rei Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros, né? Esse foi um dos episódios mais marcantes, porque Elias ele vai dizer, sob a minha palavra, ele vai usar esses termos, sob a minha palavra durante 3 anos. Né? Não
não haveria de chover, não cairia chuva na face da terra. E isso incomodou muito o rei Acabe, que era um rei ímpio, profano, pecador e aliado aos demônios. O ponto alto de seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. Naquele episódio, quando o profeta Elias destruiu 400 dos profetas de Baal, 400 dos profetas dos demônios. É importante que se frise isso, porque não é denominação, não é religião, não é igreja, é o poder de Deus na vida daqueles que se submetem e acreditam na palavra de Deus. Compreenda isso. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 39. Subtópico 2. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. Este era o meio, com que Deus usava para converter a muitos, porque os apóstolos, muitos deles, fizeram também sinais, prodígios, maravilhas, sob o poder de Deus. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não desprezes o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. Esses homens eram revestidos de dons e poder espiritual para fazer a obra de Deus. E parece que temos um problema em nossos dias. Porque estes homens, eles impunham as mãos sobre os enfermos, eles expulsavam demônios, e hoje nós estamos com uma certa escassez. Mas se olharmos por outro ângulo, nós estamos vivendo um momento em que a palavra de Deus ela também tem o seu devido cumprimento. Muitos já apostataram da fé. Muitos nem acreditam mais naquilo que eles mesmos pregam. É por isso que há este problema. Mas a palavra de Deus ela tem o seu devido cumprimento. E certamente estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Lembre-se do que Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra, porque a fé é que promove essas coisas. E talvez haja uma certa escassez de fé. Medite nisso. Pouco antes está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Não desprezes o dom que há em ti, disse o apóstolo Paulo. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. Quem sabe Deus está nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, chamando a sua atenção para este particular. Porque se Ele nos escolheu, se Ele nos chamou, se Ele nos elegeu, Ele nos deu dons. A Bíblia diz que o Senhor, Ele deu dons aos homens. Mas talvez você esteja adormecido, talvez você não esteja despertado do sono. Mas o Senhor está conclamando a nós: não desprezes o dom que há em ti. E você sabe o dom que há em você. Despertes o dom de Deus que existe em ti. Você sabe. E nunca será tarde. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Paulo recomenda: procurai com zelo
os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14 e 1. Hoje nós não temos o ministério profético, porque a própria palavra de Deus, ela já nos é revelada. Observe que durante aquele contexto da história, estava havendo uma construção desse relacionamento entre Deus e o homem. Por isso que Deus vai usar estes profetas. E todas aquelas profecias, todos os conselhos de Deus foram sendo registrados ao longo dos anos, né? Até nós abraçarmos a Bíblia Sagrada. É por isso que o ministério profético, ele não existe o ministério profético em nossos dias, mas existe o dom de profecia, né? Aquele dom especial em que Deus levanta homens ou mulheres para falar uma mensagem específica para determinadas pessoas. Não confunda com o ministério profético. Não confunda. É importante se compreender isso, porque a maior profecia que nós temos em nossos dias é a própria palavra de Deus, que já nos foi revelada por intermédio do Espírito Santo de Deus. Isso é importante frisar para o nosso aprendizado. Tópico 3. O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Hebreus capítulo 5, verso 4. Então, essa pessoa, ela é escolhida, chamada, separada pelo próprio Deus. O profeta na dispensação do Antigo Testamento, subtópico 1. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplos. Letra A. Em Ezequiel, capítulo 20, verso 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Olha que só que intimidade que tinha o profeta com Deus. Quem disse para o profeta que aqueles anciãos estavam em abominações? Mas ele imediatamente lhes dá a resposta. É importante percebendo isso. Letra B. Em 1 Samuel 9, do 6 ao 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que se haviam perdido. E Samuel sabia do que havia ocorrido com essas jumentas? Não sabia. Mas Deus o revelara. Deus prontamente responde para quem lhe pergunta. Não se preocupe mais com elas, porque já foram encontradas. De fato, havia sido encontradas. Letra C. Em 1 Reis 14, 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 14, versos 4 e 7. Letra D. Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. Êxodo 19, 7 e 8. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Por que nós não necessitamos hoje disso? Porque por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário e por termos o Espírito Santo dentro de nós, cada um de nós em particular temos acesso direto a Deus, ao Pai, por intermédio da oração. E se Deus responde ao pastor, ele também te responde. Se Deus responde ao que tem dom de profecia, ele também te responde. Isso é muito relativo à intimidade, ao tipo de intimidade que você tem com Deus. Por isso que é tão importante ter uma vida regrada pela palavra de Deus, ter reserva com Deus, para que lhe seja revelado os seus mistérios quando você o consultar. Subtópico 2, o profeta na dispensação do Novo Testamento.
Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios 12:10. Dom de profetizar, não é ministério profético. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Atos 2:17. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa que tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético para interpretar, para enxergar nas entrelinhas da palavra e transmitir o conselho de Deus. É isso que acontece em nossos dias. Lemos em Atos, capítulo 21, verso 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Atos, capítulo 21, 10. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Essas são palavras de Jesus. Lucas capítulo 16, verso 16. Vindo agora o reino de Deus entre os homens. E o véu do templo foi rasgado e foi facultado a todos os homens o acesso a Deus, o acesso ao Pai. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como o único mediador. É Jesus que faz essa mediação entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2:5. Por isso você precisa aceitar a Cristo como Salvador. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Que existe muitas vezes aí, e isso acontece nesse neo-evangelho, são invenções do homem, né? Principalmente de quem não lê Bíblia, de quem não estuda a Bíblia. Entra por esse desvio de ética, de conduta cristã, mas não tem base bíblica. No novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Eu falei isso anteriormente, Efésios 2:18. Jesus é o único mediador, 1 Timóteo 2:5. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consulta de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis, etc. Fica, neste caso, falando sozinho porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23:21. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o dom de profecia. Conclusão. Deus vela com a sua palavra e cumpre. Os profetas tiveram um papel fundamental na vida do povo. Eram eles que transmitiam os conselhos de Deus. Era por eles revelado o desejo do coração de Deus em favor do seu povo. Eles eram mediadores entre Deus e os homens, os reis, os juízes, os sacerdotes, né? Tudo que o povo precisava era dar ouvidos, temer, obedecer a voz e os conselhos de Deus. Vale ressaltar que o papel do profeta no Antigo Testamento merece destaque porque fora por meio dos profetas que Deus se revelara ao seu povo. Era por meio daqueles a quem Deus escolhia que falava a nação e se tornava conhecido das gentes. Esse era o papel fundamental do profeta, nessa construção, né, do povo de Deus. Em nossos dias, não consultamos aos profetas porque não há maior profecia do que a própria palavra de Deus. E é por meio da sua palavra que Deus se revela ainda hoje às pessoas. Assim, toda a sua vontade está estampada em sua palavra, cabendo ao homem
examinar, crer e obedecer. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que esta palavra, que esses ensinamentos tenham sido de grande ganho para a sua, assim como foi para a minha vida espiritual. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, dê a sua colaboração, este apoio, para que possamos compartilhar esta verdade, a verdade sacrossanta da Palavra de Deus. Nos ajude a divulgar esta obra.